Ricardo, você precisa do seu material? Apostila, não? Adão, boa noite, tudo bem? Bem-vindos. Boa noite, pessoal aí também que tá online. Tudo bem? E aí, tudo certo? Tudo bem. Oi, Sâmia, tudo bem? O Mar tá aí, vem aí, hoje. Ele vem daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente vai começar, pessoal. Dá alguns minutos. O pessoal tá chegando ainda. Oi, Marcelo, bom dia, boa noite. Tudo bem? Beleza, tudo ótimo. Ele vem na quarta. Quer sentar? Pode sentar nessa cadeira se quiser. Não, nessa cadeira. Você pode pegar uma cadeira e colocar aqui se você quiser. Tem cadeiras aqui, ó. Hã? Não, se for mais confortável para você. Mas se você quiser pegar uma cadeira e colocá-la aqui, ó, também dá. Tá bom? Tá muito vento aí? Quer desligar? Se começar a esquentar, a gente aumenta. Como tá a temperatura para vocês? Tá bom? Tá bom? Então desliga. Lá fora tá um vento, né? Bom, vamos começar. Tá? Mudou bastante. Então todo mundo entrou já online. E meu irmão que vai vir só na quarta. Então vamos começar. Então a gente sempre vai começar, todo encontro a gente vai começar com uma meditação. Que é a meditação da mente serena. Então vamos fechar os olhos. Tenha a coluna ereta, os ombros relaxados. Coloque toda essa atenção na respiração, no ato de inspirar e de expirar. Perceba como o ar entra pelas narinas. Perceba como sai pelas suas narinas. Apenas observe esse movimento de inspirar e de expirar.
Coloque agora a sua atenção totalmente na sua sensação. O que você está sentindo? Reconheça a exata sensação desse momento. Não precisa mudar, não precisa fazer nada, você apenas reconhece. Não importa se é positivo ou se é negativo. E aí você observa também seu fluxo de pensamentos. Perceba se seus pensamentos estão indo em direção ao passado ou se estão indo em direção ao futuro. Continue respirando devagar e profundo. Coloque agora sua atenção no ponto que existe entre suas sobrancelhas. Visualize uma chama, como se fosse uma chama de uma vela. E ao inspirar, essa chama entra até o meio do seu cérebro e você mantém a sua atenção aí por mais alguns segundos. Continue inspirando e expirando. Inspire mais uma vez, lentamente abra os olhos. E aí, tudo bem? É diferente, né? Se a gente começa de uma vez, sem pausar. A gente tem muita dificuldade em pausar, né? A gente começa o dia, já entra nesse modo automático. Quantas vezes a gente pausa por dia? Alguém sabe? Não, né? Que nem percebe, não dá nem tempo de perceber. Não tem tempo. Hã? Quem conseguiu meditar esses últimos dias? Levantando a mão. Mas começou. Mas pelo menos você já começou a observar o padrão, né? O que você observou mesmo? Eu tentei meditar logo que eu acordei, até que eu comentei. Sim. Não conseguia. Eu parei, dei uma levantada, depois eu voltei. Consegui fazer 2 dias. Primeiro, perdido, né? Não consegui completar. Segundo, um pouco melhor, mas assim não tá bom. Mas é a questão de querer adiar, de colocar pra noite. Esse é o ponto, né? Que eu achei curioso. Porque a gente tem uma tendência. Falar, mas ele me perguntou, será que eu posso meditar à noite? Eu falei, poder você pode.
mas faça de manhã e à noite. Porque nossa mente, ela tem uma tendência enorme em adiar as coisas e deixar para depois. E entrar no modo procrastinação. Ela é preguiçosa mesmo. Então a melhor coisa a ser feita é medite ao acordar. Eu vou passar depois para vocês um material muito legal, faz parte daí do curso que eu já separei, do que a gente poderia fazer durante essas 8 semanas, já que essas 8 semanas para que a gente possa dar um salto quântico mesmo na nossa consciência. Não é só para a gente aprender a meditar e se conhecer, é para uma transformação. Cada um tem uma intenção, alguma transformação que queira que aconteça na sua vida, mas aí o que a gente vai fazer é um esforço mesmo, porque a gente vai estar se ajudando. Estar em grupo fortalece a gente, porque a gente vai poder compartilhar as nossas experiências, a gente vai poder trocar mesmo. E essa jornada de 8 semanas agora, que começa, eu sugiro que cada um não quebre os primeiros 21 dias. Quem começou, ótimo, dê continuidade, seguido. Quem não começou ainda, é Soul Sync, faça por 21 dias sem interrupção. Porque aí vocês vão começar a sentir o benefício da prática. E claro, sempre de manhã, de preferência no mesmo horário. A disciplina é uma coisa muito difícil hoje em dia pra gente. A única disciplina que a gente tem é para ganhar dinheiro, né? E mesmo assim, e para pagar conta. O resto se tornou muito difícil, porque a gente fica com falta de energia, nosso modo de vida não permite a gente ter energia para as coisas que são construtivas. E a gente acaba tendo hábitos muito destrutivos. Isso inclui a alimentação. Eu não sou expert em alimentação, mas eu vou abordar em alguns momentos do processo aqui essa questão da alimentação, como ela nos amortece e atrapalha o processo de autoconhecimento, porque se torna uma fuga. Então, eu queria dar essa introdução para falar um pouquinho do que a gente precisa fazer nos próximos dias. Precisa de um esforço. De preferência, acordar 1 hora mais cedo. Se você acorda às 6h30, acorda às 5h30. Se você acorda às 6, acorde às 5. Pois é. 1 hora faz toda a diferença do seu dia. E talvez você vai querer acordar mais cedo ainda. Talvez vai querer acordar 4h30, às vezes 4. Não todos os dias, talvez seja alguns dias. Porque às vezes você dorme mais tarde, né? Às vezes você dorme mais cedo. Porque a vida é dinâmica, né? Eu recomendo muito um livro para vocês lerem durante esse processo chamado Milagre da Manhã, que vai desconstruir essa questão do sono e também da nossa disposição, da importância de ter hábitos construtivos. Quem já leu o Milagre da Manhã? Nossa, é um livro, já leu? É fantástico, não é? Comecei a acordar depois de 5 horas, depois eu parei no filme de novo. Eu não acreditava, acordava 7, 8. É muito importante. Energia mesmo, você vai dormir diferente. Você vai dormir diferente, e aí eu vou passar algumas práticas que tem no livro também, daqui, que é você já ir dormir com a intenção de que você vai ser restaurado energeticamente. Porque se você vai para a cama, eu não vou conseguir acordar, e se eu dormir só 5 ou 6 horas, eu não vou ter energia suficiente e você vai acordar detonado. É assim que acontece. Então precisa reprogramar as crenças. Mas enfim, voltando pro dia de hoje, para a aula de hoje. A intenção desse processo do Abra Consciência, como o próprio nome diz, é abrir a nossa consciência, é elevar o nível da nossa consciência, para que cada um possa ser um líder consciente. Todo mundo é líder. Líder de quem? De si, né? Cada um é líder de si próprio, de si mesmo. Se a gente não sabe liderar o nosso estado de ser, nós nos tornamos reféns da nossa própria mente, das nossas emoções, dos estados baixos de consciência. Então, o que é
ser um líder consciente? Um líder consciente é aquele que consegue liderar o seu estado de ser. É aquele que sabe dissolver estados de sofrimento. Então, esse processo ele vai dar ferramentas para que você possa dissolver aquilo que a gente chama de sofrimento, que se manifesta como estresse, como ansiedade, como depressão, como desmotivação, como angústia, excesso de medo, de preocupação, ou de antecipação, ou de excesso de raiva, ou de ciúmes, ou o que for. Então, todas essas emoções que a gente chama de negativas, elas não são ruins. Só que nós não aprendemos a lidar com elas. E hoje elas nos dominam, e elas meio que controlam a nossa vida. Então a gente precisa entender melhor como é que funciona. Então você liderar seu estado de ser deveria ser uma prioridade. O mundo hoje ele ensina como que você adquire as coisas externas. Então todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, ainda mais começo de ano, o que elas fazem? Metas, objetivos, elas têm uma visão para a sua vida, para as coisas externas. E a visão para o seu mundo interno? Você para pensar nisso? A maioria das pessoas não pensam como eu quero viver a vida, a partir de qual estado de consciência. Então elas vão buscar o sucesso, elas vão buscar a riqueza, elas vão buscar o crescimento, vão buscar um novo relacionamento, normalmente a partir da falta. A partir do estresse, a partir da pressa, a partir da ansiedade. Então, nós precisamos ter muito cuidado como nós estamos fazendo as coisas. Hoje eu compartilhei lá no grupo algo que vai nortear muito o nosso trabalho aqui, que são 7 fatores que determinam nossa realidade. Como nós pensamos, como nós sentimos, como nós falamos, como nós agimos, o que nós fazemos, o que nós comemos, o que nós consumimos e como e com quem nós nos relacionamos. Resumindo, isso é a nossa vida. Então, como você está pensando? Qual que é a vibração? Qual que é a frequência do seu pensamento? A maior parte do dia. Essa é a importância do autoconhecimento, da meditação, das práticas de meditação. Você vai aprender cada vez mais a ficar com você mesmo e observar. Porque durante o dia você está na correria. Você não tem tempo para se observar. Você nem sabe o que você está vibrando a maior parte do tempo. Será que eu estou vibrando na maior parte do tempo na escassez, na preocupação, na ansiedade, ou na alegria, ou na prosperidade? Durante essa prática de meditação, vão vir os pensamentos repetitivos, compulsivos, que a maior parte do tempo você tem. Que durante o dia você nem percebe que você tem eles. Então por isso que é tão importante meditar. Que aí eles vão ficar escancarados, vão ficar ali na sua cara. Nossa, eu realmente estou vibrando a maior parte do tempo na ansiedade. Eu estou a maior parte do tempo na preocupação. Eu estou a maior parte do tempo na desconfiança, no medo. Então hoje, essa aula é sobre um dos princípios, que para mim é o mais importante, é sobre um princípio que é o princípio da verdade interior, da aceitação, o poder da aceitação da verdade interior. Então, a verdade interior, você vê a sua verdade agora, é fundamental para o processo de autoconhecimento. Então, tem uma frase que eu gosto muito, lá do meu mestre lá da Índia, que fala assim: toda jornada começa com consciência de onde você está. Não com a obsessão onde você quer chegar. Nós temos essa noia de sempre querer chegar em algum lugar. A gente nunca desfruta do momento presente. Então, vou começar um trabalho novo. Eu já estou pensando enquanto eu vou ganhar, enquanto eu vou ser reconhecido, as recompensas. Eu não penso no aqui, no agora, o quanto vai ser legal, o quanto eu vou desfrutar, o quanto eu vou aprender, quantas pessoas novas eu vou conhecer. A gente já está pensando só o quê? No final, no resultado. Essa forma de pensar hoje da sociedade só está projetando, pensando como vai ser.
Há uma constante necessidade de se tornar em algo. Isso não é ruim. Só que isso está excessivamente sendo trabalhado dentro de você. O cérebro está de uma forma excessiva sendo impulsionado para pensar lá na frente, lá na frente, lá na frente, ou se comparando com o que já foi. Ou está na depressão, isso é passado, ou está na ansiedade, está no futuro. São os remédios que mais vendem, não é? Depressão e para ansiedade. Esse é o estado atual da humanidade. Então nós precisamos urgentemente despertar a consciência e relembrar que nós temos certos poderes internos, que a gente já falou um pouquinho na última semana, mas eu vou repetir, que é o poder do silêncio, a gente desfrutar, ainda mais de manhã, né? Não é uma delícia você desfrutar do silêncio, porque a cidade ainda está calma. Então você consegue escutar os primeiros passarinhos, os poucos que ainda tem, né? Você escuta um pouco dos pássaros, e aí você sente aquela brisa, e aí você vê os raios entrando. É outra energia. Então você usufruir desse poder que está aí, está na natureza e está em você também. E aí tem esse poder da verdade interior que a gente vai falar bastante sobre, praticamente todas as semanas a gente vai falar sobre a verdade interior. O poder da consciência, o poder da conexão, o poder do som, que a gente vai utilizar às vezes certos mantras que ajudam no processo de elevação da consciência, o poder da intenção, o poder do perdão, o poder da prosperidade, o poder da alegria, o poder do amor, o poder da gratidão. Então todos esses poderes a gente precisa reativar. Eles precisam ser reativados, porque eles estão em nós. Todo mundo tem esses poderes, essas qualidades. Só que elas estão adormecidas, por isso que a gente fala despertar da consciência. A consciência possui todas essas qualidades. Só que hoje a mente ela está muito contaminada. Contaminada basicamente pelo medo. O núcleo de todas as emoções negativas, torcidas, é o medo. Então a gente vai ver bastante as diferentes formas do medo aqui. Então cada um desses poderes que a gente for reconhecendo e despertando, eles vão quebrar a continuidade habitual inconsciente do pensamento. Foi o que a gente falou, né? Tudo começa no pensamento. Dos 7 fatores que determinam a nossa realidade, o primeiro é o pensamento. Então hoje o padrão de pensamento está lá, eu não vou conseguir, ou é difícil, ou tá ruim para mim, as coisas não vão dar certo, a economia não tem jeito, só poucos vão conseguir, para mim não dá. Você tem uma coisa inconsciente lá de não merecimento fortíssimo. Esse trabalho interno de você reconhecer o que está acontecendo dentro de você vai te ajudar a dissolver gradativamente esses padrões que estão emperrando a sua vida. Seja nas finanças, seja nos relacionamentos, seja no bem-estar, seja onde for. E claro, você vai evoluir com isso. Então, como eu disse, todo mundo é líder de si mesmo. Então tá na hora de cada um assumir essa liderança interna. Porque todos querem manifestar uma vida de abundância, de alegria, de paz, de prosperidade, de amor, de sucesso, em todos os sentidos, não só material. Mas sucesso assim de, poxa, eu tô me sentindo bem. É isso que eu vim fazer, eu gosto disso. Eu tô desfrutando do meu trabalho, eu tô desfrutando das minhas relações. Então como que eu faço isso? A partir da sua conexão, da sua verdade. Então primeiro a gente precisa passar por um processo assim de limpar o nosso canal, que ele está muito destruído hoje. Ele está muito contaminado. Então vai ter momentos um pouco de resistência, talvez. Pode acontecer. Como falei semana passada, né? Tem pessoas que decidem não vir, decidem faltar, ou não fazer, ou adiar, ou o que for. Então é curioso que a gente, nessas semanas, pode se deparar com algumas resistências. Então já fica aqui minha dica para, se você observar alguma resistência,
Não caia nessa. Então, o maior desafio nosso hoje, como eu disse semana passada e repito, qual que é? Aprender a conviver. Não, o maior desafio que a gente tem, cada um carrega. Sim, do quê? Medo e de outras coisas externas, né? Tem uma palavrinha chave. O que isso causa? Exato. Então, o nosso maior desafio, que é o propósito desse curso, desse programa, é a gente aprender a dissolver os estados de sofrimento. Então, a gente ser livre de sofrimento. Então, o maior desafio hoje da humanidade é o sofrimento. Como eu disse semana passada, eu acho que falei, sofrimento físico, sofrimento psicológico e sofrimento existencial e espiritual. Então, tem apenas 2 estados de ser, para gente sempre lembrar disso. Ou você está no estado limitado, de sofrimento, de estresse, ansiedade, medo, de raiva, de comparação, ou você está no estado de bem-estar, de conexão, de fluidez, de alegria, de amor, de paz. Então é assim que a gente flutua. Então eu pedi para vocês observarem na semana passada em qual estado você passa a maior parte do tempo. Só abrir uma coisa aqui para eles. Então hoje o estresse, ele é conhecido dos países ditos desenvolvidos o maior assassino. Mata as pessoas, mesmo. E devagarzinho o Brasil também está ficando já na lista dos campeões. Porque uma cidade como São Paulo ainda, que é uma cidade tipo Nova York, né? Não muda muito. Você mora aqui lá, é uma cidade muito internacional já. Modo de vida igualzinho às maiores cidades do mundo. Então o que acontece? É normal ser estressado. É legal ser estressado até. Se você falar, e aí, como foi seu dia? Pô, cara, aquela correria, não é assim? Todo mundo se orgulha em falar que é corrido. Perceba nas conversas, ainda mais em bar. Ainda mais quando tá pedindo o primeiro chopp ou o primeiro drink para relaxar. É porque foi muito corrido, precisa relaxar. Poxa, tem outras formas de você relaxar, né? Então é um padrão mesmo, não é assim? Você viu um filme que chama O Lado Bom da Vida? Você já assistiu? Não. Que o cara, para se gabar em cima do outro amigo, ele fala assim: eu tô tão estressado, que às vezes parece que uma mão tá pegando no meu pescoço, tá apertando muito, muito. Aí ele fala de um jeito para se gabar em cima do cara que tá depressivo e tal. Aí você vê exatamente isso, a hipervalorização do sofrimento como se fosse... Exatamente. Falou tudo isso, eu ia entrar nesse ponto. Hipervalorização do sofrimento. O que vai ajudar a gente a se libertar do sofrimento é ver como nós estamos dentro de uma sociedade, de um meio que valoriza, que idolatra o sofrimento, que é máximo tomar remédio, que é... Nossa, tem boutique da L'Occitane na Drogasil agora, né? Então é lindo você ir na Drogasil e pegar o seu cartão e gastar muito em remédio. É muito louco. E tem uma em cada esquina, são as que mais fizeram IPO, né, nos últimos anos, que abriram ações na Bolsa de Valores. Então é assim, é uma distorção absurda. A prova que a sociedade está doente e sofrendo é a quantidade de farmácias. É só você ficar atento. Na padaria, isso, e aí... Isso. Farmácia em primeiro lugar, daí padaria, daí a anestesia de outra maneira, com a farinha branca, com açúcar que está embutido, e os bares com álcool. Então você escolhe aonde você quer ser anestesiado do sofrimento. Então realmente é muito pesado, e poucos percebem. Só que a gente tem que pegar leve ao mesmo tempo com a gente. Porque a humanidade está sendo convidada, ou melhor, intimada a sair desse estado, porque a gente não veio para cá para sofrer. Porque o universo, a gente vai entender cada vez mais durante essas 8 semanas, porque a gente vai entender dentro da gente, ele é multidimensional. Nós, seres humanos muito mentais que somos, nós estamos acreditando num plano da realidade, numa dimensão.
Apenas nessa dimensão, nessa terceira dimensão. E dentro dessa dimensão, tem muitas dimensões que você acessa, ou que a gente chama de níveis de consciência. Então, no mesmo planeta, você pode perceber que tem muitos tipos de vida, não é verdade? Tem a pessoa que vive realmente no céu, e tem a pessoa que vive no inferno, e tem a pessoa que luta pela vida de uma maneira assim surreal para ganhar muito pouco, e tem aquele que faz quase nada e ganha horrores. É muito desigual assim os níveis de consciência internos e externos, porque é o nível de consciência que determina a realidade. A gente está vivendo um momento muito especial, que as pessoas estão entendendo isso pela primeira vez, que hoje é o que a gente vai mais trabalhar, que é o segundo princípio que a gente viu lá. O mundo externo é um reflexo do mundo interno. As raízes geram os frutos. Se você observar uma árvore, isso vai ajudar a entender o poder da verdade interior. Se você observar uma árvore, você vê o essencial da árvore? Você não vê. O que é essencial está invisível, está no mundo interno. Da mesma maneira, isso vale para a nossa vida. A gente tem que lembrar sempre disso, que as influências invisíveis têm um poder absurdo. Isso não significa que elas não existem. Você não está vendo, mas a raiz existe, ela está lá nas profundezas. Da mesma maneira, o seu mundo interno, suas emoções, seus sentimentos, aquilo que você não conhece dentro de você, está te influenciando. E é muito mais importante do que você imagina. Por isso que a nova educação, essa minha função com a ABRA, com a Academia Brasileira de Autoconhecimento, é disseminar a importância do autoconhecimento na meditação. Porque uma educação que não teve esse direcionamento, esse viés do que o mundo externo é reflexo do interno, fabrica robôs. Fabrica pessoas pré-fabricadas. É o que a gente vê hoje aí. As pessoas estão fazendo só porque dá dinheiro, ou só porque a profissão está na moda, ou só porque eu vou ser reconhecido, ou porque meu pai e minha mãe querem, ou porque senão eu não vou ter onde cair duro. Não fazem porque elas sentem de verdade. Então esse processo também vai ajudar você a se questionar. O que eu estou fazendo realmente me faz feliz? E se você descobrir que isso não te faz feliz, não é para largar tudo. Você pode ressignificar isso dentro de você, porque às vezes a insatisfação a gente confunde, a gente às vezes culpa o trabalho pela insatisfação e não é bem isso. Então tem que tomar muito cuidado com esse processo de autoconhecimento, porque tem pessoas que entram no extremo, vai para as polaridades, né? Tipo, eu tenho que largar tudo então, porque está tudo errado. Quando começa o processo de despertar, mesmo começa a ver a mentira que a gente está, porque é uma mentira. A forma como a sociedade vive não é real. Por que eu digo que não é real? Porque não é baseado naquilo que as pessoas gostam. Elas não estão fazendo aquilo porque elas amam, porque é uma paixão. Elas não acordam, segunda-feira, uhul, 5 da manhã, né? Vou pegar aquele ônibus lotado, né? Não estão fazendo isso. São meio que escravos mesmo do sistema. Então é pesado, ao mesmo tempo que é libertador ver isso. Então tem que tomar muito cuidado. Faz sentido isso que eu tô falando? Então nós estamos dentro do sistema e se revoltar contra o sistema, que é mental, não é muito útil. Você se prejudica mais do que ganhe de benefícios. A não ser que você realmente está tranquilo, né? Tá numa época boa financeira, quer se retirar, fazer um ano sabático, isso acontece, né? Com muitas pessoas. E vai mesmo se descobrir, faz uma repaginada mesmo da vida. Mas cada um tem que ter muita consciência, muito pé no chão nas transformações práticas da vida que forem
que serão necessárias, né? Para cada um. Cada um vai ter uma necessidade. Ou alguns já devem ter passado por essas transformações, ou estão no processo. Cada um está no momento. Deixa eu abrir uma coisa aqui também. Então tem uma coisa aqui que eu quero compartilhar, que é o seguinte. Deixa eu abrir. Nas nossas necessidades. Então a respiração, ela vai ser a nossa super aliada, né, em todos os momentos. Isso durante o processo aqui e diariamente. Essa prática da mente serena, que eu passei para vocês, ela pode ser usada e deveria ser usada pelo menos 3 vezes por dia. Assim, para vocês treinarem, porque é treino, meditação é treino. Então eu sou o Sync uma vez por dia, de preferência de manhã, ou se você quiser treinar ainda mais, fazer um intensivo, faz antes de dormir também. E a meditação a meditação da mente serena, que é essa que a gente faz assim que a gente chega aqui, que dura 3 minutos só, 3 vezes por dia. Se você quiser ter mesmo benefícios, já que a gente vai fazer um processo profundo de transformação, é bom a gente se dedicar. Não é obrigado, eu nunca falo, você tem que, mas eu oriento que quanto mais você fizer, mais você treinar, melhor você vai ficar. É que nem aquela coisa, se você for aprender a jogar tênis e começar a fazer aula uma vez por semana, você vai aprender mais rápido do que se você fizer aula... Se você fizer 3 vezes por semana, você vai aprender mais rápido do que se fizer uma vez por semana, não é verdade? Então é a mesma coisa. Tem um triângulo que eu vou mostrar aqui para eles. Depois eu vou mandar para vocês por e-mail. Mas imagina um triângulo, tá? Na ponta tá a respiração, na outra ponta a mente, e na outra ponta a energia. Se você altera qualquer um dessas pontas do triângulo, vai alterar as outras. Então, a forma mais poderosa de alterar o seu estado mental, a sua energia, é através da respiração. A respiração pode ser meditação, como pode ser exercício físico, pode ser uma prática de yoga. Eu, por exemplo, além de meditar, eu faço todos os dias de manhã saudação ao sol. Já ouviram falar? Saudação ao sol é um exercício de yoga, do yoga, né, milenar, que sei lá quantos 1000 anos tem, depois eu vou passar o vídeo para vocês fazerem, e até acho que outro dia eu posso fazer aqui com vocês, mas o vídeo ele explica bem, é que hoje a gente não vai ter tempo, na próxima aula eu posso ensinar para vocês. Que é basicamente a gente se alongar, porque todos os animais, se você observar na natureza, eles se espreguiçam ao acordar. A gente perdeu esse hábito de esticar mesmo e dar comando pro nosso corpo. Você percebeu o cachorro? O gato também. A maioria dos... Já pula e não percebe. Então a nossa energia fica baixa. Se você não movimenta o seu corpo e não coloca a respiração conscientemente. Então, para elevar a energia, eu gosto de sempre lembrar desse triângulo. Então esse triângulo vai estar no material que eu vou mandar para vocês, que ele é muito, muito esclarecedor. E aí, quando o nosso ritmo de respiração ele diminui, para as situações do dia a dia, é importante lembrar que a primeira parte pode ser a mente serena, ou só a primeira parte da Soul Sync, que é só você respirar conscientemente. Quando você diminui, só de diminuir o ritmo da respiração, isso já começa a lavar o excesso de cortisol do nosso sistema. Isso é cientificamente comprovado. Você inspira em 3 segundos, solta em 6. Faz a respiração mais longa. Na mente serena é assim também. Você tenta expirar o mais devagar possível. Então todo o nosso corpo ele se afasta de um estado assim, de guerra, de conflito, né, de tensão, para um estado de calma, de nutrição, de cura. Então a ciência já está comprovando isso. Então hoje, o que a gente vai fazer é olhar
para esse poder, né? Esse princípio da verdade interior. Aristóteles, que foi um grande sábio, ele dizia assim: conhecer a si mesmo é o começo da jornada. Aquela frase clássica, né? Conhece-te a ti mesmo que conhecerás os deuses e o universo. Então, o que é conhecer a si mesmo? Não é só conhecer, eu saber que eu sou um ser de luz, eu sou um ser maravilhoso, eu quero fazer o bem. Isso é uma parte. A outra parte a gente vê aquilo que a gente não gosta. Por isso que junto com a verdade interior vem essa aceitação das nossas sombras. Então, aceitar a si mesmo, amar a si mesmo, significa você gostar, inclusive, dessas partes que nós chamamos de feias dentro de nós. Quando você, sei lá, você vai na casa de uma amiga e aí você olha para a bolsa nova dela e te dá aquela coisa, nossa, eu queria aquela bolsa, sei lá, uma coisa simples. E você, não, eu não tenho isso dentro de mim, e você reprime, você finge que isso não existe. Então a gente não foi ensinado a acolher esse tipo de pensamento, de emoções. Todo mundo tem, porque isso faz parte da mente coletiva. Aí que vem, vamos dizer assim, o método que eu trago lá da Índia, que o que faz a gente se tornar um líder consciente é o ensinamento libertador. O que o ensinamento aqui diz? O ensinamento diz: não tem nada de errado em ter essas coisas dentro de você. Você é perfeito do jeito que você é, com todo esse conteúdo negativo e positivo. Porque os condicionamentos sociais, religiosos, são tão fortes do inconsciente que faz você sentir culpa quando você acessa isso. É muito forte. Sentir mal. Não, eu não posso sentir isso. Não me permito sentir isso. É feio, é pecado. Sei lá o quê. Você vai escutar alguma historinha. Alguém já teve essa sensação? É ruim, né? Porque você está sendo controlado pelo programa. Então, que tipo de resposta que você dá para o mundo, ela acaba sendo um pouco falsa, assim. Você encobre certas coisas. Você não gosta de ver. Então, não significa que você tem que contar para todo mundo o que você está sentindo, o que você está acessando. Por esse mundão, a gente tem que vestir certas máscaras, mas não vista máscaras para você. Você vai começar a sentir um nível de liberdade, já que a gente está falando de ser liberado do sofrimento, de sentir essa liberdade que a gente falou semana passada. Você começa a acessar essa liberdade quando você encara a si mesmo, quando você vê a verdade sobre você mesmo. E a verdade inclui tudo. A verdade não é apenas coisas lindinhas, bonitinhas. A gente está num plano que ele é dual. Não existe a verdade absoluta. Claro que em última instância você vai descobrir que tudo isso que a gente acessa de coisas que a gente chama de negativas, elas estão a serviço de algo muito maior, que é para o aprendizado. E isso serve, o mal, vamos dizer assim, as coisas más que a gente dá esse nome, a gente rotula como más ou como ruins, elas estão a serviço do bem, do amor, da evolução. Mas isso precisa se tornar a sua experiência, como sempre digo. Eu disse semana passada e eu sempre vou repetir. Não adianta só vocês me escutarem, vocês só acharem legal isso que eu estou falando. Isso precisa se tornar uma realidade. Hoje em dia, é o slide que eu coloquei aqui para o pessoal do curso online agora, que há 3 tipos de pessoas, né? Diferentes tipos de pessoas. E o que a gente vai fazer nessa aula e na próxima, para utilizar esse poder da verdade interior, da aceitação, é ver aonde eu me encaixo. É com muita sinceridade. E vocês fazerem uma reflexão ao longo da semana. Esse material vai para vocês depois, vocês lerem e contemplarem, meditarem sobre isso. A gente já vai fazer uma experiência aqui hoje. Mas assim, aonde
eu me encaixo, né? Em que tipo de pessoa eu sou hoje? Tem a pessoa comum, a pessoa realizadora e o líder consciente. A pessoa comum é aquela que assiste muita TV, que são seguidores, que são ingratos, que reclamam muito da vida, que são irresponsáveis, que nunca ouve os outros. É aquela pessoa que, tipo, você começa a falar, ela já retruca, sabe? Já fala em cima. Sempre acha que está certo. Busca excessivamente por prazer. Não cresce. Não tem controle sobre si mesmo e não tem equilíbrio. Um realizador é aquele que é apaixonado pelo que faz. Ele assume responsabilidade pela sua própria vida. É decidido, aplica esforço, mas ele é competitivo. Ele luta para realizar as coisas. Ele é determinado, mas ele é autocentrado. Ele só está pensando nele mesmo. Ele sempre está pensando no futuro. Ele não pensa no aqui e no agora. Ele acha que ele é o que faz. E aí ele acaba se tornando insensível. Ele não se importa se causa dor aos outros. Ele está pronto para ganhar. Que é o típico cara bem-sucedido, vamos dizer assim, do nosso modelo hoje capitalista, né? Ou as pessoas que buscam sucesso, que querem realizar coisas no mundo externo. Ele já tem algumas qualidades, mas ainda está pensando muito nele. Ele precisa de significado, né? Ele tem uma visão, mas só está focado na visão dele, não nos outros. E mesmo tendo sucesso e prosperidade, esse tipo de pessoa não desfruta do que tem. Sempre quer mais, ganhar mais, obter mais, nunca se satisfaz. Um líder consciente é aquele que inspira os outros, faz os outros se realizarem, ajuda os outros, tem forte responsabilidade pela sociedade, sempre tem uma missão de ajudar os outros a crescer, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade que vive, na comunidade, com o trabalho social ou com o meio ambiente. Ele quer que todos sejam felizes ou preenchidos como ele. Ele é íntegro, ele é focado, ele é alguém que não apenas diz, mas faz. E aí que é o ponto, ele não mente para si mesmo. Não é uma pessoa perfeita. É uma pessoa que está disposta a melhorar, a evoluir, a se trabalhar. Ele dá 100% de si para fazer o que diz ou o que promete. É comprometido consigo mesmo e com a sociedade. E líder é uma pessoa que está o tempo todo crescendo. Primeiro internamente, né, o seu próprio crescimento, fazendo um trabalho de autocrescimento e buscando ajudar os outros também, como eu já disse. Ele ajuda, às vezes, em alguns casos, a criar outros líderes como ele, dependendo do seu propósito, da sua visão. E lidera as pessoas porque se preocupa com o progresso delas e não porque ele quer controlar elas. O realizador, ele quer controlar as pessoas. Ele quer todo mundo sob o seu comando. E ele sabe que o progresso material vem a partir de um estado de bem-estar, um estado belo de ser. Então, dentro dessas três definições, podemos dizer que a pessoa comum está num nível inferior de consciência, muito baixo. O realizador está num nível um pouco melhor, mas ainda assim não consegue ter a visão macro, não tem a visão expandida da realidade, né? Não vê que todo mundo está conectado, que todos têm as mesmas necessidades. Ainda não consegue ver que colaboração é essencial para o progresso. A energia dele ainda está focada muito nele, como eu disse. O líder é aquele que está num nível de consciência superior. Quando você transita por todos os vários momentos da vida. É essa checagem que cada um vai fazer. Porque todo mundo tem aspectos, tá no comum, que está no realizador e está no líder consciente. Então essa é a proposta desse trabalho. Você vê, com a verdade, eu estou aqui. Eu estou ali. Tem momentos que eu estou lá. E tudo bem. E é ali que você reconhece onde você se encontra, que você vai buscar melhorar. Se você não olha para a verdade, se você mente, não, imagina, sou um super líder consciente. Isso seria um papo de um realizador. Exato. Na verdade. Exatamente.
Por isso que precisa de muita humildade para olhar para a verdade. Você não precisa contar para ninguém. Você não vai postar no Instagram, no Facebook o que você realmente é, o que você sente. Então não precisa. Mas você sabe o que você é. Então nós vamos olhar para diferentes emoções nessa aula e na próxima. A gente não vai ver todas de uma vez. E vamos ver como esses três respondem ou reagem. Então, por exemplo, começar pela raiva. Como que uma pessoa comum responde à raiva? Como vocês acham? A raiva controla você. Você fica aborrecido com isso. Explode, né? Explode. Explode. Você não consegue ver isso. Você não Pessoa... consegue nem dialogar. Não dialoga e nem reconhece que estava com raiva. Porque o padrão é tão inconsciente que se você vai falar, fala, cala a boca! Não é assim? Não fala comigo! Nesse nível. O realizador, ele suprime a raiva. Ele não consegue expressá-la porque ele tem uma máscara, né? Ele é bom. Então normalmente ele tenta manipular a situação, mas por dentro tá fervendo de raiva. Já o líder consciente, ele não nega a raiva. Ele observa. Ele não reage, ele sabe que é passageira, ele fica com ela. Ele aprende a experimentar as emoções. Ele sabe já experimentar, ele aprendeu a experimentar as emoções, não negar isso. E se for necessário, ele vai extravasar essa emoção sem prejudicar ninguém. Ele vai dar um jeito de extravasar isso. Meditando, dando um grito na rua, saindo para correr, ele vai dar um jeito. Dando uns socos no bola lá naquele equipamento com xamã. Do Bob. Ele vai dar um jeito, porque ele sabe que tá ali, que ele precisa extravasar. Às vezes transmuta, porque através da respiração, só respirando, só de você ficar com aquilo, permanecer com aquilo, respirar na raiva, você não tem noção do que acontece. Você aprender a fazer isso. É libertador. Uma técnica. A gente chama de a arte de ficar com o que é. Você aprende com... Fica. Talvez dê palpitação no seu coração, talvez você sue frio. Fica com aquela raiva. Experimenta ela, não foge. Fica com ela. Aprende a ficar. Oh, lógico. Tem alguma nuvem que fica no céu para sempre? Não. Algumas frentes frias demoram mais, né, para passar. Mas ela passa, depois ela volta, né, cara? Não é permanente, né? Só que quando voltar, não vai ser com a mesma intensidade. A não ser que você tenha um padrão muito antigo, alguma coisa muito inconsciente, que tem uma força muito grande, que tem que ser liberações mais profundas, tá? Cada caso é um caso, não dá para comparar. Tá? Esse é um exemplo. Você vai ter que se conhecer e descobrir qual é a emoção que mais repete em você e como você está reagindo, como uma pessoa comum, como um realizador ou como uma pessoa que é consciente, como um líder consciente. Aí vem a ganância. A mente ela é sempre gananciosa. O que acontece com a pessoa comum? Quando ela consegue alguma coisa, ela obtém algo, ela sempre quer mais. Não satisfaz. É obcecada por si mesmo. O realizador, ele não consegue pensar em outra pessoa a não ser em si mesmo. Então ele não consegue desfrutar. Ele vai lá e comemora, ele consegue aquilo, até desfruta por um pouquinho, e aí depois já quer outra coisa. Próximo, exatamente. Já o líder consciente, ele dá a si, para ele, menos e mais para os outros. Não que ele não queira para si. Claro que tem ganância, claro que tem... Ganância não é nem mais a palavra mais apropriada. Tem vontade de ter coisas para si. É normal, todo mundo quer, né? Todo mundo tem desejos e vontades. Todo mundo quer sentir prazer.
No fundo, todo mundo que está buscando em cada ação, sabe o que é? É prazer. Você quer sentir prazer em tudo. Só que ele está num estado expandido, mais expandido de consciência. Então, para ele, a felicidade do outro é fundamental para a sua felicidade. Então, ele não quer só as coisas para si. Então, isso a gente desenvolve essa consciência. Como? Observando em que ponto eu me encontro. Agora, ciúmes. A pessoa comum, ela sente ciúmes porque se sente segura. Porque a pessoa sendo alguém torna você um ninguém. É forte isso, né? A pessoa, ela tem medo do que o outro pode ser, o outro se torna uma ameaça. Então, o ciúmes, ele aparece assim. Você ataca o outro e não consegue ver que está enciumado. Porque é uma comparação, não é? Os ciúmes. Você tem ciúmes, na verdade, porque a pessoa está sendo talvez mais que você. Você não quer ver isso. Imagina, a pessoa comum não tem mínima consciência disso. Porque existe uma profunda insegurança. Porque não, na verdade não sabem quem é. Não se conhece. Tem uma desconfiança com a vida. E a causa raiz mesmo é a desconexão espiritual. Tudo isso que eu estou falando, no mais profundo, até as 8 semanas, provavelmente vocês vão ter uma experiência de que tudo isso que eu sinto de esquisito mesmo, né? Que tudo isso que me traz sofrimento é porque eu estou desconectado da minha essência. Isso precisa também se tornar uma experiência para cada um. Porque se você está só no nível mental, você não consegue sair disso, você fica limitado. A mente hoje é tipo uma prisão. Você só fica dentro dela. Por isso que a expansão da consciência, você precisa olhar como uma terceira pessoa, olhar de longe e falar, olha, eu tô sendo ciumento naquela história. Você vê como uma terceira pessoa. A meditação faz isso. Por isso que meditar é tão importante. Você primeiro observa os pensamentos, daí você vai começar a ver o padrão, você começa a ver a história que se repete, e aí de repente você já não é mais aquilo. Você consegue sair daquilo. Isso vem com o tempo. E a pessoa realizadora, ela se compara demais, é competitiva, quer mostrar que o outro é uma má pessoa, não consegue ver o outro brilhar, e às vezes até vingativo. Parte até pra vingança. Que são os maiores enredos de novela, né? Vingança. Ciúmes. Perdão. O líder consciente, como ele reage aos ciúmes? Ele se torna consciente dos ciúmes. Ele percebe que precisa o quê? Se aprimorar. Que olha, ele tem uma coisa ali que eu não tenho, e ótimo. Tá? Dá uma coisa assim, poxa, seria legal se eu tivesse aquilo. Mas ele começa a observar e quando ele se torna consciente disso, ao ver uma pessoa progredindo, ele começa a ficar feliz por ela. É totalmente diferente. Talvez no começo você não veja isso. Você vê que tem uma vontade que o outro se ferre, por exemplo. Você não quer que o outro progrida. Ótimo, olha para isso. Veja a competição dentro de você. Veja essa necessidade de ser melhor que o outro. Quando você olha para isso, você vê, nossa, que mentira, porque se o outro crescer, se ele aprender, ele vai ter mais para compartilhar, todo mundo vai ganhar com isso. Você tem que ver a mentira que é ser um ser humano separado. Você tem que ver a mentira da competição. Você tem que ver a mentira da separação, da exclusão. Porque tudo que está aí, como a gente já viu, a vida é competitiva, ela é exclusiva, o mercado é competitivo, ele é exclusivo. Tudo que está aí é para te fazer único, especial. Não que você não seja único, especial, todo mundo é único, especial. Mas ao mesmo tempo que nós somos únicos, nós somos iguais. Todos nós temos as mesmas necessidades. Então, se algo de bom acontece com uma pessoa que tem consciência, se ela vê, uma pessoa que tem consciência vê que algo de bom acontece com outra pessoa, ela pensa assim, nossa, algo de bom pode acontecer comigo também. É muito diferente.
Então, alguém que você conhece, que está crescendo, por que você fica incomodado com isso? Quando você ainda mais entra nas redes sociais. Por que você se incomoda tanto? Tem que fazer essa pergunta. Acontece isso com a gente, não acontece? Você vê alguém se dando bem, sendo promovido, abrindo um negócio. Às vezes a gente não sente umas coisas estranhas. Vamos olhar para essa verdade de que, nossa, eu gostaria de ser como ele, né? Ou gostaria de ser melhor que ele. Não tem medo, não tenha medo de olhar para essas coisas. Confronte tudo isso, veja o que está acontecendo e aos poucos isso vai sendo dissolvido. E aí você sai da comparação, um líder consciente, isso que é legal. Ele não se compara mais, ele se inspira, muda. É uma diferença enorme, né, em se comparar e se inspirar no outro. E aí, assim que a gente cresce. E aí vem a preguiça. Como a gente define alguém preguiçoso? É aquele que sonha acordado, que não encara a realidade, que dá desculpas o tempo todo, né? Tem falta de visão, falta de energia, ele quer realizar, mas não tem esforço, ele só fala, né? Sente tédio, não tem objetivo, se comporta como um parasita, tem medos, não quer sair da sua zona de conforto, não está pronto para assumir riscos, porque a vida é cheia de riscos. E se uma pessoa não coloca aquilo em ação, ela congela. A mente, né, ela tem uma ideia de que se eu fizer aquilo, eu pode dar errado, porque ela tem medo do futuro. Então ela tem medo de perder a imagem que construiu dela mesma. Então sempre é um medo, percebe? Então ela usa a preguiça para te manter ali, para procrastinar, para você ficar na zona de desconforto, pra você não crescer. Então, numa pessoa comum, a preguiça é assim, a energia é difusa, não tem foco, ela diverge, a pessoa quer uma coisa, depois quer outra, não consegue aplicar esforço, fica muito confusa. Eu sei que é muita informação, né? Vocês vão se encaixando em várias... Mas depois vocês vão ter um tempo para digerir isso, tá? A gente vai fazer daqui a pouco uma meditação. Desculpa, qual foi o último que você falou? Sem foco, não aplica esforço e... Peraí. A pessoa, ela quer uma coisa, depois quer outra. Confusa. Ela não consegue aplicar esforço, porque ela está confusa, ela não consegue decidir. Ela tem uma dificuldade enorme em decidir. Agora, o realizador, ele tem visão, mas é apenas pessoal. Ele vai fazer qualquer coisa para preencher sua visão, mas o tempo todo ele está pensando nele mesmo. Ele nem é tão preguiçoso assim, porque ele faz, só que ele só está pensando nele. Então ele tem preguiça do quê? De ajudar o outro. E já o líder consciente é alguém que está o tempo todo subindo. O líder vê a imagem maior, é como se fosse a visão do grande pássaro, né? Vê tudo de cima. E o tempo todo está buscando alcançar uma visão maior. Então, eu recomendo que se comportem como um líder consciente, coloque um esforço por nessas 8 semanas e acorde uma hora, pelo menos, antes do seu habitual. É um desafio. Eu sei, a mente vai falar, é difícil, eu não vou conseguir, não dá. Não pode ser meio ali, né? Vai arranjar desculpas. Oh, desculpa de ver. Eu sei que os primeiros dias parece ser difícil, mas o primeiro dia pode ser fácil se você fizer a intenção que vai ser fácil. Se você assumir é difícil, vai ser difícil, vai ser difícil. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu comecei a meditação coloquei um foco, um objetivo, uma intenção. E aí, todos os dias, eu estou fazendo essa mesma intenção. Pode mudar, Pode. Você pode fazer a mesma intenção todos os dias. Tá. Ou como você pode variar. Depende do que você quer. É uma coisa que eu quero. Então faz. Tá.
A visualização, a intenção, já que você está tão determinada Na a verdade, é uma coisa que eu quero muito mudar, entendeu? Tudo bem. Mudar o padrão daquilo. Ótimo. Então, eu falei, Você vou faz por 21 dias. 21 dias. Todo padrão que você quer transformar, é legal fazer a mesma intenção por 21 dias. É bem legal isso. Foco mesmo. E aí a última de hoje, para a gente passar para nossa vivência, para a meditação, é suspeita, dúvida. A nossa mente vive suspeitando, né? Sai na rua, já está suspeitando que alguém vai te assaltar, né? Ou que alguém vai te roubar, ou que alguém vai passar a perna em você. É uma sociedade que não confia. Então, a pessoa comum desperdiça muito tempo com a energia com dúvidas, o pensamento fica nublado, fica com medo o tempo todo, acaba não fazendo nada por causa disso. Não consegue agir, né? Porque fica na dúvida, fica no conflito. O realizador, ele confia apenas nele. Não consegue reconhecer a ajuda oculta do universo em tudo que faz. Às vezes um realizador ganha muito dinheiro e ele acha que tudo foi esforço dele, né? Não consegue perceber que teve várias sincronicidades, coincidências, ou até milagres que aconteceram. Ele acredita só na força dele, no seu próprio esforço. Centralizador, né? Totalmente centralizador. Nossa, J- eu não chefe. Tinha pedido. Tem muitos chefes assim. Tem muitos presidentes assim. É o que mais tem. Mas tem muito cliente interno assim também. Que acha que E aí o líder consciente, ele sabe que ele está sendo ajudado o tempo todo e que o universo está sempre pronto para dar um suporte. Então ele desenvolve cada vez mais confiança. E mesmo se você não tem essa confiança ainda, você faz uma intenção de desenvolver essa confiança durante esse processo que a gente vai passar aqui de 8 semanas. Pede por sinais, pede por sincronicidades. A gente sempre tem que lembrar que é algo que eu falei semana passada. Esse é um caminho de esforço e de acontecimento. Você tem a sua parte e o universo tem a dele. Então a gente faz o que está ao nosso alcance, né? Então eu quero romper com um padrão de reclamação, de que eu falo, pô, eu não tenho tempo para nada. Acorda mais cedo. Entende? Simples assim. Ah, mas eu não tenho energia, eu vivo cansado. Muda a sua alimentação. Vê o que você está comendo, muda os seus hábitos, muda a forma como você está pensando. Então não adianta responsabilizar e ficar culpando, se colocando como vítima. Nossa senhora! Muito se você se alimenta errado. Você fica exausto. a atitude do líder na dúvida é mais uma atitude de fé, talvez. Sim, com certeza. É uma atitude de fé, de entrega, de confiança, de conexão com a vida, com o plano espiritual. É algo que a gente vai ver que é mais até mais místico, mais transcendental. E tem muito líder aí que nem sabe dessas coisas, que ele já veio pronto, ele já é uma pessoa mais evoluída mesmo. E que as coisas acontecem para ele. Nossa, fui lá numa feira de negócio, encontrei com aquele cara, me abriu a porta, não sei o que, tal, porque ele sempre tá numa vibe alta. Isso acontece. Ele nem precisa saber disso, que está dentro dele. Tem muita pessoa que é assim. Não são poucas, não. Mas Como que é fazer a meditação com alguma intenção? Eu nunca me ligado disso. a intenção é De se fundamental. acalmar, de ter- Tudo bem, pode ser no primeiro momento, pode se acalmar. Mas essa prática, a Soul Sync, ela tem a intenção de que você faça uma intenção. Pode ser para você ficar num estado de calma. Essa é uma intenção. Pode ser uma intenção de você crescer profissionalmente. Você pode até colocar um número. Eu quero ganhar por mês 10 mil a mais. Aí você coloca lá na sua intenção. Quero ganhar 10 mil reais a mais todo mês. E aí você vai se trabalhando internamente, você vai vibrando por aquilo.
E aí, se você se trabalhar, você começar a olhar para essas coisas, liberar coisas inconscientes, padrões que estão impedindo de você avançar no trabalho e conseguir esses 10 mil reais, o universo vai te ajudar. Porque às vezes tem esse padrão que eu não tenho tempo, eu reclamo, né? Fica no negativismo, não vai dar certo, eu não vou conseguir, e aí eu não tenho tempo para nada, e você de novo entra nesse círculo vicioso. Não vai conseguir. Não adianta você fazer Soul Sync se você não fizer seu esforço. Então tenham a parte do seu esforço e tenha a parte da intenção que você joga para o universo. E aí vai criar situações. O universo tem essa capacidade, que ele é super inteligente. Você rompendo esses padrões que estão ainda te controlando, vão deixar de te controlar, você vai fluir melhor e sem perceber você vai encontrar com pessoas que podem proporcionar um novo negócio que vai te dar 10 mil reais. Então funciona assim. Alguém já teve uma experiência dessa? Não é incrível? É assim, depois a gente vai, no final da aula, que eu não quero atrapalhar o pessoal online, no final a gente vai fazer um compartilhar, tá? Eu quero escutar mais vocês e tal. Ficou claro? Então agora a gente vai fazer a prática. A gente vai fazer uma contemplação sobre esses pontos. Eu vou guiar vocês. Talvez incomoda, né? Um pouquinho. Já trouxe incômodo, né? A gente olhar um pouco, daí a gente vai se aprofundar mais agora. E aí, a gente vai finalizar com uma Soul Sync para despertar o poder da verdade interior. Para que nas próximas semanas a gente consiga ver mais profundamente a nossa verdade. Hã? Você escolhe. Você escolhe. Hoje é assim. Hoje é essa, a Soul Sync com essa intenção. Se você quiser fazer uma limpeza mesmo, você pode fazer por 21 dias. Mas eu digo, você faz Soul Sync 21 dias seguidos. Se você quiser fazer a mesma intenção, você pode. Se você quiser variar as intenções, você pode também. Fica a seu critério. Mas quando eu quero uma mudança de padrão, eu preciso fazer por 21 dias. É importante. no meu caso, como está associada a uma pessoa, então eu estou fazendo o Ho'oponopono em seguida. Ok, né? Sim, você tem a sua prática espiritual, mas não misture dentro da prática, faz depois. Tá? Ah, tá. Então, você termina, e aí Ho'oponopono. E Tudo aí, bem. seguida, Ho'oponopono. Só não mistura dentro, tá? Não. Depois de seguida, Ho'oponopono. Ok. Então, eu vou fechar os olhos agora. Mantenha os olhos fechados o tempo todo. Coloque a sua atenção na respiração. Inspire bem profundo, devagar. Perceba como tem sido a sua vida. A partir de qual estado de consciência você tem respondido às diferentes situações da vida. Que respostas você tem dado à vida às diferentes situações? Como uma pessoa comum? Como um realizador? Ou como um líder consciente?
Inspire bem profundo. E olhe para a sua verdade. Não tem nada de errado em ver que às vezes nós ainda somos ciumentos, ou que ainda temos raiva, ou que ainda duvidamos, ficamos confusos. Não tenha medo nem vergonha de ver a sua verdade. Como você tem se comportado quando você sente raiva? A raiva te controla? Você explode? Ou você suprime a raiva e não consegue expressá-la, você tenta manipular, mas por dentro você ferve de raiva? Respire. E olhe para isso. Respire fundo. E solta o ar bem devagar. Tenta soltar o ar. A sua expiração é o dobro do tempo da sua inspiração. Observe a sua raiva. Que momentos que você acessa a raiva? Tente voltar nesses momentos sem se identificar com a raiva. Veja o que ela tem feito com você. Contemple sobre os momentos que você acaba reagindo por causa da raiva. Que talvez você magoe outras pessoas. Veja como, se você não tem consciência dessa emoção que é tão poderosa,
a sua vida se torna um caos. A mente é sempre gananciosa. Veja na sua vida o que acontece quando você obtém algo. Você fica satisfeito? Ou você quer sempre mais? Você fica obcecado por você mesmo? Será que você consegue desfrutar daquilo que você obtém? Ou você já quer conquistar outra coisa? Porque a ganância não tem fim. Você sente sempre um vazio. Existe esse vazio dentro de você? Olhe para a verdade. Existe uma insatisfação dentro de você? Reconheça isso. Não minta para você. Aonde eu estou insatisfeito? Eu estou insatisfeito com o quê? Fale a verdade para você mesmo. Talvez seja com o seu trabalho, talvez seja no seu relacionamento, talvez seja com a sua família, com a sua situação financeira. Olhe para a sua insatisfação. E talvez essa insatisfação você consiga rastreá-la com as situações de ciúmes que você tem, de inveja, de comparação. Respire fundo. E veja aonde você tem se comparado mais. Onde você sente mais ciúmes, em que situações? E como você responde a esses ciúmes? Como uma pessoa comum, como uma pessoa realizadora ou como um líder consciente?
tenha medo de olhar para a sua verdade interior. Veja se existe insegurança dentro de você. Veja se a pessoa que está se tornando algo, talvez a mais que você, te traz insegurança. Veja o porquê que você sente ciúmes. Se é competição, comparação, se você tem vontade até de se vingar do outro, se te incomoda ver o outro brilhar. Se torne consciente desses ciúmes e perceba que você precisa se aprimorar. Respire fundo. Veja como é libertador poder ver que se o outro está progredindo, isso te pode trazer felicidade. E como a preguiça tem influenciado a sua vida? Você tem procrastinado os seus sonhos? Você tem sonhado acordado? Não encarado a realidade? Tem tido falta de energia? Dificuldade em colocar suas coisas, suas vontades em prática? Sente tédio? Fica com muitos medos? Não quer sair da sua zona de conforto? Talvez você não esteja pronto para assumir riscos. Veja se sua energia ela é difusa, se você tem dificuldade de ter foco, tem dificuldade em decidir e acaba não conseguindo aplicar o esforço necessário. Talvez em um momento você quer uma coisa, depois você quer outra, você fica oscilando demais. E com relação à suspeita e à dúvida, você desperdiça muito tempo e energia com dúvidas? O seu pensamento fica nublado? Você fica com medo e acaba não fazendo nada? Respire fundo e olhe para isso. Você consegue ver a ajuda oculta do universo em tudo que acontece na sua vida? Ou você suspeita, você duvida que existe uma força maior, inteligente, amorosa, que nos ampara, que nos cuida, que nos permeia? Veja se você tem dúvida, se você suspeita, se essa energia, se esse ser realmente existe. Você pode dar um nome de divino, de consciência universal, de Deus. O nome que você quiser. O nome, você quem dá para aquilo que não tem nome.
mas que está em tudo e em todos. Talvez você acredite apenas na sua força, no seu próprio esforço. Agora nós vamos fazer a Soul Sync. As palmas das mãos viradas para cima, o dedo indicador tocando a ponta do polegar. Nós vamos fazer juntos a mesma intenção para despertar o poder da verdade interior, para a gente desenvolver essa capacidade de ver, de observar o que está acontecendo no nosso mundo interno, sem julgar, sem condenar, sem criticar. É possível sentir alegria mesmo sentindo raiva. É possível sentir, mesmo depois de experimentar ciúmes, acessar um profundo estado de paz. Mas isso só acontece se você experimenta essas emoções por completo. Um grande mestre que vocês conhecem, que ainda é, mas que foi de muita ajuda nos últimos anos para mim, esse mestre indiano, Shri Bhagavan, ele me disse uma vez que tudo aquilo que nós experimentamos completamente, tudo, seja positivo ou negativo, se torna alegria. Respire sob a luz desse ensinamento. Tudo que nós experimentamos, seja positivo ou negativo, se torna alegria. Se torna paz. E esse estado que essa meditação, essa Soul Sync de hoje irá proporcionar para cada um de nós. Esse é o poder da verdade interior. Você acessa um estado profundo de paz, de aceitação. Você desperta para o poder da aceitação de quem você é, com todas as qualidades, com todos os defeitos, com todas as virtudes, com tudo. Com tudo aquilo que é bom e com tudo aquilo que não é tão bom assim. Você se aceita, você se ama. Respire fundo. Vamos começar agora as 8 respirações conscientes.
As próximas 8 respirações, fazemos o som de uma abelha. Inspira. Nas próximas 8 respirações, apenas colocamos a nossa atenção nessa pausa, essa pequena pausa que existe entre o ato de inspirar e expirar. Inspire. Nas próximas 8 respirações, nós vamos fazer o mantra Aham, que significa eu sou consciência ilimitada. Você pode fazer sussurrando, baixinho para você, ou pode dizer, se você se sentir mais confortável, em português mesmo, eu sou consciência ilimitada. Inspire.
Mantenha o dedo indicador tocando o polegar. E agora visualize o seu pequeno eu se expandindo numa grande luz dourada. Dessa luz dourada, entramos num campo de consciência ilimitado, onde não há fronteiras, onde podemos criar sincronicidades e também romper com padrões inconscientes, onde podemos nos libertar daquilo que nos aprisiona. Nosso pequeno eu vai se expandindo cada vez mais, se fundindo com essa luz. E nessa expansão, nós fazemos uma intenção. Intenção de despertar o poder da verdade interior. E assim acessar uma qualidade de não julgamento com nós mesmos. De plena aceitação, de paz. Visualize você sendo um líder consciente, sendo capaz de liderar o seu estado de ser, não sendo refém mais das suas emoções. Você se torna um observador de si mesmo, um líder de si mesmo. E você agradece profundamente. Simplesmente agradece.
Você agradece porque você encontrou uma qualidade, um estado de paz que talvez você nunca tenha experimentado antes. A paz de aceitar o que você sente, de aceitar o seu mundo interno. De não lutar mais contra aquilo que você sente, nem com aquilo que você pensa. Você se harmoniza com você mesmo. Você ganha uma habilidade agora. Você ganhou uma habilidade. Essa habilidade se chama não julgamento. Respire fundo. Agradeça mais uma vez a vida, a sua família, a sua ancestralidade. Se você tiver uma conexão já espiritual estabelecida, agradeça aos seres que te guiam, que te trouxeram até aqui. Agradeça aos seus mestres. Agradeça ao divino como um todo, à Mãe Terra, por tudo que você recebe dela. Apenas agradeça. Respire fundo. E você agradece pelo simples fato de ter nascido num lugar tão especial que é o Brasil, que às vezes a gente reclama tanto, a gente se torna uma pessoa tão comum, viciada em reclamar, em falar mal, mal e mal do lugar que vivemos. Então esse é o momento final para agradecer essa terra maravilhosa na qual nós nascemos e que escolhemos. Muitos de nós escolheram. Muitos de nós escolhemos nascer aqui. Você simplesmente agradece por ver tanta beleza. E nós nos sentimos abençoados e privilegiados por viver no lugar mais rico do planeta. Mais rico por natureza. Abre a cortina do passado, te amo em preta do cerrado, porto recuo com carinho. Você consegue dar valor para esse lugar, você consegue ver o quanto que ele é sagrado, quanto ele é abençoado em todos os sentidos, por ter tanta abundância de água, de natureza, de alegria.
de ser protegido por não ter desastres naturais. O seu destino Brasil, pra dormir, Olha essa terra de cima, como se estivesse vendo do espaço. E veja como você é sortudo de ter nascido aqui. Esse porteiro que bateu, aonde a mágoa minha mente, as noites claras de lua lã, ouve essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, e onde a lua me brincar. Respire bem fundo, mais 3 vezes, bem devagar. E quando terminar o terceiro ciclo da respiração, lentamente abre os olhos. Quero agradecer aí o pessoal do online, eu vou desligar agora. Agora eu vou conversar um pouquinho com eles aqui do presencial. E em breve nós nos vemos. Uma boa noite a todos. Depois eu envio o material para vocês também. Até breve. Obrigado.